Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi, estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Nesse episódio, vamos conhecer o Mikoyan Gurevich MiG-21, o jato mais produzido de todos os tempos, mais de 11.400. E assim também o avião de combate feito em maior quantidade desde a Segunda Guerra Mundial. E por mais tempo, 45 anos. E ainda o de mais amplo uso já registrado, operado por mais de 50 forças aéreas. E essa é a sua história. Na década de 50, com toda a pressão da Guerra Fria, o avanço da tecnologia aeronáutica foi muito acelerado. Em 1952, voava o protótipo do primeiro caça supersônico soviético, o MiG-19, apenas uns 2 anos depois do subsônico MiG-15 ter surpreendido o Ocidente na Guerra da Coreia. Ambos eram frutos de uma das mais lendárias e bem-sucedidas parcerias da história da aviação, a dupla de projetistas aeronáuticos composta por Artem Mikoyan e Mikhail Gurevich. Para chegar ao voo supersônico, o MiG-19 teve de abrir mão de uma das maiores qualidades que tinham feito a fama do MiG-15, uma grande agilidade em voo. E o avanço tecnológico já apontava para caças ainda mais velozes, com os Estados Unidos fazendo voar em março de 1954 o protótipo do primeiro caça do mundo de Mach 2, o F-104 Starfighter, ou seja, um caça que voava a mais de 2.000 km por hora. Mas, enquanto cada novo caça supersônico dos Estados Unidos era maior e mais pesado que o anterior, os soviéticos visavam o contrário, pois uma aeronave menor significava mais agilidade no combate aéreo. E isso era considerado fundamental numa época em que a maioria dos confrontos se davam a curtas distâncias, no alcance visual dos pilotos. Então, era um desafio e tanto combinar essas duas coisas, a velocidade de Mach 2 e uma grande agilidade em voo. Mas Mikoyan e Gurevich conseguiram, e em janeiro de 1958 voou o protótipo daquele que se tornaria o caça de Mach 2 soviético, o MiG-21. E a primeira versão deste, a série F, começou a ser produzida já no início de 1959. Tinha um radar e uma eletrônica de bordo bastante simples, com um armamento de 2 canhões de 30 mm e a capacidade de levar um lançador múltiplo de foguetes não guiados sob cada asa. Já em 1960, surgiu o melhorado F-13, o primeiro MiG-21 armado também com mísseis para combate com outras aeronaves. E a partir daí, foram se sucedendo versões com eletrônica e sistemas de bordo cada vez melhores, performance incrementada e mísseis mais mortíferos, sempre buscando manter o equilíbrio com os caças adversários, principalmente os dos Estados Unidos. O MiG-21 era também um caça fácil de ser produzido e em enormes quantidades, e sem grandes exigências de estrutura de bases aéreas para ser operado. E com isto, se tornou muito atraente a dezenas de países, muitos destes aliados da União Soviética, que com ele tiveram a chance de possuir um caça de Mach 2 em suas forças aéreas. E isto acabou levando o MiG-21 a tomar parte em todos os principais conflitos mundiais na segunda metade do século XX. E de todos estes, o mais notório foi a Guerra do Vietnã, em que, apesar de com um operador estrangeiro, a Força Aérea do Vietnã do Norte, o MiG-21 enfrentou diretamente o inimigo para o qual tinha sido projetado originalmente, os pilotos e os jatos de combate dos Estados Unidos.
e comprovou que podia fazer frente a jatos norte-americanos muito mais caros e até de eletrônica bem mais complexa, como os F-4 Phantom II e F-8 Crusader. Segundo os historiadores David Lednicer e Adrian Camp, os MiG-21 tiveram 118 vitórias contra aeronaves adversárias, incluindo 2 grandes bombardeiros B-52, com a perda de 67 dos MiG em combate aéreo. E sobre o muito falado duelo entre os 2 caças rivais, o MiG-21 e o F-4 Phantom II, Lednicer e Camp revelam que houve um equilíbrio quase perfeito, o que não deixa de destacar o caça soviético, lembrando-se que o Phantom II era um caça muito maior e umas 4 vezes mais caro que o MiG. Já nos diversos conflitos entre Israel e as nações árabes, com destaque para o Egito, Síria e Iraque, todas as partes envolvidas inflaram as suas vitórias e minimizaram as perdas, sendo muito difícil precisar o desempenho das aeronaves envolvidas. Apesar disso, não há dúvidas de que, sobretudo na Guerra dos 6 Dias e na do Yom Kippur, o MiG-21 foi um dos caças mais importantes em ação. E os MiG-21 ainda estiveram presentes e com destaque em diversos outros conflitos. Com a Índia, nos diversos confrontos com o Paquistão, em 1965 e 1971, e mais recentemente, em 1999, na África, entre a Etiópia e a Somália, com a curiosidade de que os 2 lados operavam o caça soviético, e também diversos com a Força Aérea de Angola, em operações reais de combate, entre 1975 até 2022, inclusive contra caças Mirage sul-africanos, e em outros conflitos, como a Segunda Guerra Civil do Congo, de 1998 a 2003. E, sem esquecer, com os próprios soviéticos, na intervenção no Afeganistão, de 1979 a 1989. Enfim, praticamente não houve um único dos principais conflitos mundiais na segunda metade do século XX no qual o MiG-21 não participou. E o projeto básico de Mikoyan e Gurevich foi tão bem sucedido, era tão genial, que mais de 50 anos depois de sua entrada em serviço, o MiG-21 continua ativo em algumas forças aéreas. E no início dos anos 2000, alguns países fizeram programas de modernização que agregaram tecnologias de ponta para o caça, como cockpit e eletrônica de bordo digitais, sistemas de navegação com GPS e outros. E em alguns desses países, estes caças revitalizados passaram inclusive a fazer parte da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, para enfrentar a qual, aliás, o MiG-21 foi originalmente criado. Hoje, a Força Aérea da Índia, uma das maiores do mundo, ainda opera umas últimas dezenas de MiG-21 modernizados. E em 2004, num exercício militar com os Estados Unidos, esquadrões de caças F-15C norte-americanos fizeram combates simulados contra diversos tipos de jatos de combate indianos. E ao fim, o comandante norte-americano no exercício, o coronel Mike Snodgrass, disse que os MiG-21 modernizados foram um dos jatos mais formidáveis da Índia nos combates simulados. É difícil imaginar um elogio maior a um caça criado quase meio século antes. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.